Olá, meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje falaremos sobre sua ideia é realmente única? No uso comum e na filosofia, as ideias são conceitos abstratos. Também na filosofia, as ideias também podem ser imagens mentais de representação de algum objeto. Muitos filósofos consideram as ideias uma categoria ontológica fundamental do ser. A capacidade de criar e compreender o significado das ideias é considerada uma característica essencial e definidora do ser humano. No sentido popular, uma ideia surge de forma reflexiva e espontânea, mesmo sem pensar ou refletir seriamente. Por exemplo, quando falamos sobre a ideia de uma pessoa ou de um lugar, uma ideia nova ou original muitas vezes pode levar à inovação. Uma visão sobre a natureza das ideias é que existem algumas ideias, chamadas ideias inatas, que podem ser gerais e abstratas, que não podem ter surgido como uma representação de um objeto de nossa percepção, mas antes, em certo sentido, sempre estiveram presentes. Elas se distinguem das ideias adventícias, que são imagens ou conceitos que são acompanhados pelo julgamento de que são causados ou ocasionados por um objeto externo. Outra visão que sustenta que só descobrimos ideias da mesma forma que descobrimos o mundo real, a partir de experiências pessoais. A visão de que os humanos adquirem todos os conhecimentos, ou quase todos, os seus traços comportamentais da criação, experiência de vida, é conhecida como tábula rasa, quadro em branco. A maior parte das confusões do modo como as ideias surgem se deve, pelo menos em parte, ao uso do termo ideia para abranger tanto a representação perceptiva quanto o objeto do pensamento conceitual. Isso sempre pode ser ilustrado em termos de doutrina científica de ideias inatas, ideias concretas versus ideias abstratas, bem como ideias simples versus ideias complexas. Platão, na Grécia Antiga, foi um dos primeiros filósofos a fornecer uma discussão detalhada das ideias e do processo de pensamento. No grego de Platão, a palavra ideia carrega um sentido bastante diferente do nosso termo moderno. Platão argumentou em diálogos como o Fredon, o Simpósio, a República e o Timeu que existe um reino de ideias ou formas, eide, que existem independentemente de qualquer pessoa que possa ter pensamentos sobre essa ideia. E são as ideias que distinguem a mera opinião de conhecimento, pois ao contrário das coisas materiais, que são transitórias e sujeitas a propriedades contrárias, as ideias são imutáveis e nada mais consequentemente o que são. Platão parece afirmar vigorosamente que as coisas materiais só podem ser objeto de opinião. O conhecimento real só pode ser obtido de ideias imutáveis. Além disso, as ideias de Platão parecem servir como universais. Considere as seguintes passagens de República. Ambos afirmamos que existem, disse eu, e distinguimos na linguagem muitas coisas belas, muitas coisas boas, e assim por diante, para cada tipo de coisa. Sim, nós fazemos. E também afirmamos que existe uma feira em si, um bem em si e assim por diante, para todas as coisas que estabelecemos como muitas. Agora, novamente, nos referimos a ela como uma nova ideia de cada um, como se a ideia fosse uma, e nós o tratamos como aquilo que realmente é. Uma comparação que um humano tem cerca de 6.000 ideias por dia. Em um cálculo simples, temos a chance mínima de alguém ter a mesma ideia que você seja de 1 em 21 bilhões. Então, por essa razão, chegamos ao fato que sua ideia talvez pode não ser original, salvo a parte que essa variante é instável. Porém, sua ideia pode não ser original, mas pode ter sido a primeira a ter sido falada, comentada ou documentada sobre. Mas então, gente, este foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar um like se gostarem e até a próxima.